Há uma tese defendida por alguns economistas de que o neoliberalismo chegou ao seu ponto de crise final, porque ele não tem mais como prosseguir. E eles falam numa mudança na infraestrutura industrial, que eles chamam de a indústria 4.0. O que talvez a gente esteja assistindo é esse instante de um ponto de mutação em que o neoliberalismo, tal como a gente conhece, vai efetivamente passar por uma mudança, e nesse momento de crise ele faz aquilo que é típico no capitalismo. Quando se analisa os momentos de forte crise no capitalismo, a resposta dele é sempre a resposta autoritária. Você tem as diferentes respostas autoritárias, totalitárias, ditatoriais, e você tem, são os instantes dos quais a extrema-direita, em toda parte, toma o poder, toma os governos. Isso faz parte da história das crises do capitalismo. Então, nesse momento em que você está à beira, efetivamente, de uma crise na periferia do sistema, porque no centro do sistema eles vão muito bem, obrigado, porque eles estão fazendo indústria 4.0. Né? Mas na periferia do sistema você tem a crise. E a resposta capitalista à crise é sempre o endurecimento de direita e de extrema-direita. Há duas possibilidades abertas. Uma é essa direita efetivamente se fortalece e toma conta do pedaço, né? Ou a quantidade de crises sociais, aí não econômicas, de crises sociais são tão grandes, né, que o sistema estoura. Né? Mas para isso você teria que pensar, por exemplo, como é a nova classe trabalhadora. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é o precariado. É uma nova classe trabalhadora, convencida de que ela é empresária de si mesma, né? E a gente não sabe o que ela é, nem como ela funciona. Então, dizer o sistema explode à esquerda, sim, se nós soubermos o que é a nova classe trabalhadora. Ele explode à direita? Sim, porque é a forma como o capitalismo explode na periferia. Os elementos próprios do fascismo não estão presentes mais. E é por isso que você tem um totalitarismo que eu chamo de novo. Né? A minha ideia é de que ele é totalitário, né? O liberalismo é totalitário, porque ele tem um traço que esse é o traço definidor do totalitarismo, que é considerar que todas as instituições sociais são homogêneas, que elas são equivalentes e que você pode tratar todas elas de acordo com as mesmas regras, as mesmas normas, os mesmos valores, que são os princípios administrativos. Então você tem uma visão abstrata da sociedade. A ideia da política como governo, da ideia da política como discussão, como conflito, desaparece. Porque o que você tem no lugar é a ideia da política como gestão. Gestão administrativa dessa pluralidade de empresas que formam o todo da sociedade. E o próprio Estado é considerado uma empresa. Nesse sentido, você tem a privatização do Estado. Não é que o Estado pratica a privatização. Ele próprio é pensado com a estrutura característica do mundo dos interesses privados. Né? E é por isso que o governante dá a si próprio o nome de gestor. Eles têm o fascínio, então, pelas ditaduras militares, civis militares, eles têm o fascínio pelo mundo da Guerra Fria, pelo mundo bipolar da Guerra Fria, construído pelo Departamento de Estado americano, que é onde está a cabeça do Trump também. O Trump tem uma cabeça que parou nos anos 50, 60. Ele está parado lá. E os nossos aqui estão parados lá também. Então, eles são... E é por isso que o desastre que eles estão realizando é maior do que seria se eles fossem contemporâneos do nosso próprio tempo. Se eles pertencessem efetivamente ao século XXI e fossem capazes de compreender a nova situação da economia, a nova situação da política. Eles não são. Então, eles têm uma cabeça completamente perdida no tempo e decisões perdidas no tempo. O que faz com que eles operem
não propriamente como uma força gestora, nem como uma força governante. Eles operam como uma força devastadora. E em função desse modelo, que está só na cabeça deles, da Guerra Fria, da bipolaridade, eles pensam a relação entre o centro e a periferia do capital como uma relação de subordinação. E, portanto, nós estamos subordinados ao centro e nós somos a periferia da periferia. Por que periferia da periferia? Porque eles estão praticando a devastação da economia brasileira, da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Estão devastando tudo. Então, nós não somos sequer a periferia. Nós somos periferia da periferia. Um país agroexportador no século XXI. Nós devemos isso à total ignorância, incompetência e indecência desses reles totalitários, que eles não sabem que eles são totalitários.